O Inter venceu por 3-2 a equipe do Grêmio agora à tarde, neste domingo às 4 horas da tarde, e a partir de agora o Inter começa um novo capítulo no Campeonato Brasileiro. 12 rodadas faltam. E deu para ficar muito nítido que dentro da zona mista do Internacional, todos os jogadores pensam de uma única maneira: conseguir uma classificação para a próxima Conmebol Libertadores no ano de 2024. No vídeo hoje eu quero te falar tudo o que aconteceu na zona mista, onde Mercado, Alan Patrick, Gabriel, René, Maurício, Eduardo Cudê, presidente Alessandro Barcelos, todas essas pessoas pararam para falar e falaram após essa vitória muito importante contra a equipe do Grêmio, uma vitória importante para renovar a autoestima do torcedor, mas também dos próprios jogadores. E além disso, um bastidor, uma conversa que aconteceu na quinta-feira entre Magrão e os jogadores. Quero te trazer tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, roda a vinheta. Boa noite, Colorado, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora sim, um vídeo feliz aqui dentro do estádio Beira-Rio. O último não tinha sido tão bom, né, que foi contra o Fluminense na última quarta-feira. Mas só antes de começar esse vídeo eu peço, né, para tu deixar o teu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações também, que é sempre muito importante. Assim, sempre que tiver notícia nova, teu celular vai sempre ficar notificado, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações. O Inter que começou essa partida com o mesmo time basicamente, né, que enfrentou a equipe do Fluminense. A única alteração era a entrada do Fabrício Busto. O Inter começa bem o jogo, abre 1-0, no primeiro minuto de jogo tem aquele polêmica do pênalti do Ener Valencia, que foi pênalti, porém antes o Johnny acaba tocando a bola e aí deixa o equatoriano numa situação de impedimento. Após isso acontece o gol do próprio Ener Valencia. Inclusive eu estava aqui perto da torcida visitante do Grêmio e na escalação, né, a torcida do Grêmio começou a aplaudir o Ener Valencia e o técnico Eduardo Cudê. Inclusive eles começaram a cantar Valência Pipoqueiro, Valência Pipoqueiro, que após 10 minutos ele faz o gol no próprio Grêmio. A torcida do Grêmio naquele momento ali já começa a ficar bem mais quietinha aqui dentro do estádio Beira-Rio. Depois o Inter faz 2-0 no segundo tempo e aí, numa falha do goleiro Rocher, né, toma o 2-1, faz o 3-1, numa falha novamente do Rocher, toma o 3-2. Mas as falhas do Rocher, ela tem uma justificativa até que coesa, porque o presidente Alessandro Barcelos, na zona mista, concedeu uma entrevista coletiva, né, até que foi coletiva para nós, jornalistas, e ali ele falou sobre uma lesão que o Rocher teve nesta sexta-feira. Um dia antes, né, 2 dias antes para ser mais preciso, desse jogo contra o Grêmio. Ele disse que ele tem uma fissura na costela e além disso ainda também sente algumas dores na região lombar. Para quem não lembra, lá atrás, após o jogo contra o Atlético Mineiro, ele vinha sentindo essas dores, ele tinha até virado uma certa dúvida para o jogo contra o Fluminense. E agora, novamente na sexta-feira, ele voltou a sentir dores na lombar e teve essa fissura na costela. Mas ele quis jogar esse jogo contra o Grêmio, né, teve que jogar, não digo no sacrifício, mas com esses dois problemas, e podem ser esses problemas os resultantes, né, dele ter tomado esse gol, os 2 gols, né, que foram falhas. Além disso, ele disse que a partir de amanhã, né, por mais que o Inter agora tenha uma mini folga, o Inter que não treina segunda, não treina terça e não treina quarta. O Inter só se representa na quinta-feira, entre aspas, uma mini folga ou férias para os jogadores do Internacional, tá bom? E o Rocher deve ser reavaliado amanhã no CT Parque Gigante, porque daí vai ver se realmente tem condições de ir para a seleção uruguaia. Para quem não sabe, o Rocher, Arangues, Johnny e são os 4 jogadores que nesse momento vão para as suas respectivas seleções, além do Ener Valencia, tá bom? Além disso, Nico Hernandes suspenso a ser o cartão amarelo. Esses 5 não enfrentam o Bahia na próxima semana. Na zona mista também mais alguns jogadores pararam para falar, mas antes o técnico Eduardo Cudê falou. Ele disse que estava muito com vontade de ganhar esse Grenal. Ele falou sobre o jogo de quarta-feira que o Inter era o melhor time entre os 4. E isso é nítido, gurizada. O Inter, entre Boca, Palmeiras e o próprio Fluminense, o Inter foi melhor que o Fluminense nos 4 tempos, né? Os 3 tempos no mínimo. Palmeiras não tá jogando nada, hoje perdeu pro Santos em casa. Boca Juniors foi um time que não venceu um jogo nas eliminatórias. Dentro da fase de grupos até venceu alguns jogos, mas contra time pequeno. Dentro das oitavas, quartas e semifinal, empatou todos os jogos. O Inter era o melhor time da Libertadores, mas como disse o Cudê, por azar, né? Mas
por muito. O Inter teve 14 chutes, acabou não classificando. Disse que ele sequer chegou a olhar os lances do jogo contra o Fluminense, porque ele disse, olha, quando eu vou dormir ou quando eu tô fazendo nada, mas aquilo vem na minha cabeça, se o Ener Valencia tivesse feito aquele gol, se isso tivesse acontecido, as memórias ainda estão muito na cabeça do técnico Eduardo Cudê, por isso que ele sequer assistiu o replay daquele jogo, tá bom? Mas diz também que agora a missão do Inter nos campeonatos brasileiros, né, nessas últimas 12 rodadas, é realmente jogo a jogo. Venceu o Bahia, venceu o Santos, venceu o Vasco, venceu o Curitiba, venceu o América e assim por diante. Gabriel Mercado também parou para falar na zona mista, foi na mesma linha, tá? Mercado, o Alan Patrick e o Maurício, que foram os 3 jogadores que pararam para falar na zona mista, depois eu vou falar sobre o René e sobre o Gabriel, mas esses 3 jogadores foram tudo na mesma linha, né? O Mercado disse que era um jogo muito importante, né? Que o Inter tinha sim condições de ter chegado até numa final. Outra coisa que deu para falar também o Alan Patrick, né? Que obviamente o Inter jogou melhor contra o Fluminense, foi um golpe muito duro que foi feito, né, principalmente essa eliminação para o Fluminense. Diz que ficou feliz hoje de ter feito o gol, de ter conseguido a vitória no Clássico Grenal, que era muito importante. Né, o Alan Patrick, que agora chega no seu 3º gol em Grenal, já tinha feito outros 2 antes, e foi realmente um dos melhores em campo, juntamente com o Arangues, que foi muito coeso na partida de hoje, tá bom? René parou na zona mista e ele falou algo muito legal. Esse Clássico Grenal, na visão do René, foi um dos jogos mais difíceis da carreira dele. Porque ele disse que era um Grenal que ele estava colocando muita pressão nele mesmo. Era um Grenal que o Inter tinha obrigação de vencer, segundo o René. E ele disse que colocou essa pressão para ele, principalmente após o que aconteceu na quarta-feira. O Gabriel falou sobre a ambição do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Eu perguntei para o Gabriel, olha... Gabriel, qual que é a ambição do Inter nesse Campeonato Brasileiro ainda? Ele me disse, olha, a ambição do Inter é a gente conseguir uma vaga para a próxima Conmebol Libertadores. A gente precisa conseguir essa vaga e tudo isso vai acontecer jogo a jogo. Venceu o Bahia, venceu o Santos e venceu os adversários posteriormente, porque o Inter tem essa possibilidade. A rodada até aqui, ó, o Fortaleza acabou de virar o jogo, tá? Não tá sendo mais tão legal, antes estava 2-1 para América, mas a rodada até que tá sendo legal com o Inter, tá? Porque, por exemplo, o São Paulo não venceu o seu jogo, o Atlético, até o momento que eu tô vendo, até que eu tô gravando esse vídeo, o Atlético Mineiro tá empatando por 0-0 contra o Curitiba. O Atlético Paranaense até o momento também está perdendo por 1-0 contra o Atlético Paranaense, então a rodada até que está sendo amiga do Internacional, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Então o foco do Inter, como disse o Gabriel, é um foco na Libertadores da próxima temporada. Conseguir uma vaga na pré-Libertadores, para o Inter fazer isso vai precisar de cerca de 60 pontos, 60 a 62 pontos. Hoje o Inter tem 32, então a gente está falando que o Inter vai precisar mais por aí de 30 pontos para conseguir uma vaga na Libertadores. Tem 12 rodadas ainda para acontecer, 11 rodadas para ser mais preciso para acontecer. Então a gente tá falando aí que o Inter tem que vencer 10 e 11. Só que o Inter tem uma sequência fácil, como todo mundo sabe. O Inter tem Bahia, Santos, Vasco, Curitiba, América Mineiro, esses 2 jogos em casa. Tem o Fluminense em casa, que é um jogo acessível, porque vai estar pensando na Libertadores. Tem Red Bull Bragantino em casa, tem o Botafogo na última rodada, possivelmente campeão. Então é um torneio que é possível. Tem Cruzeiro também, que tá caindo ladeira abaixo com o Zé Ricardo. Então é possível. É possível o Inter conseguir sim uma vaga na pré-Libertadores no próximo ano. Outra coisa, tá? O último bastidor. Uma conversa do Magrão aconteceu na quinta-feira. Após o Inter ser eliminado para o Fluminense na quarta, na quinta-feira, o Magrão reuniu todo o elenco do Internacional para uma conversa, uma remontada, realmente uma remobilização pensando no Grenal. Peguei elevador hoje com o Magrão, inclusive no intervalo do jogo, ele estava muito ansioso, estava dizendo, olha, vai dar, vamos ganhar, mas realmente tu via no semblante dele que era um cara que estava muito ansioso, está sempre envolvido com a causa, envolvido com o Inter, e teve esse bastidor na quinta-feira, onde ele chamou todos os jogadores e começou ali a iniciar uma remobilização, mas também uma motivação pensando nesse Clássico Grenal. O Grêmio, que era 3º colocado, tinha a chance de fazer aquilo que a gente fez lá em 2021, que era afundar o rival. O Inter afundou o Grêmio em 21, eles tiveram a oportunidade, não fizeram, e aí a gente matou e realmente a gente continua ainda com essa paternidade aqui no Rio Grande do Sul, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais com todas as informações. Valeu, falou e foi!